Ah, agora sim. Perfeito. Então, para mim aqui no YouTube parece torto, mas para live aqui não vou precisar ficar olhando no YouTube. Mas, de qualquer forma, bom, então acho que vocês, o Luiz tá aí. Bom, já que vocês estão me ouvindo, só vou dar uma, uma explicação aí, vocês me falam se vai ficar legal ou não, o que precisa mexer aqui. Então, o que a gente pretende fazer com essas reuniões é o básico, é iniciar o pessoal na elétrica, aqueles que não conhecem, iniciar ele na elétrica. E, é claro, aqueles que têm um conhecimento, já que estão no segundo ano, igual eu, segundo ano ou, como eles falam aí no caso ali, o terceiro, iniciando o terceiro semestre, aí, o terceiro semestre, segundo ano, terceiro semestre. Basicamente, quem já iniciou é trocar ideia a respeito sobre as matérias, principalmente sobre matéria, que no ano passado a gente já fazia isso, mas a gente fazia ali na mensagem do WhatsApp e tal. Mas a ideia é fazer, no caso, reuniões mesmo, via aplicativo, para a gente estar tá olhando um no rosto do outro, trocando uma ideia melhor. Que eu acho que se a gente tiver ali se olhando ali, eu acho que a gente se dedica um pouquinho mais, a gente tem essa maior dinâmica. Mas para quem não conhece a elétrica, a gente vai falar um pouquinho dos átomos, a característica, a estrutura dele, falar do átomo em si, da estrutura. Vamos falar da diferença de potencial, que se diz no grupo aí. A menina lá perguntou o que era a diferença de potencial. A diferença de potencial é a tensão elétrica, né? É um exemplo clássico aí, é da caixa d'água. A diferença de potencial dentro de uma pilha, que ela ela tem cargas negativas, sai do positivo para o negativo, ou o inverso que é do negativo para o positivo também. Vamos falar de corrente elétrica. No grupo tem pessoas que não conhecem, não sabem o que é corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado dos elétrons por dentro de um condutor, e isso é a corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em ampere, mas também tem o coulombs, que nada mais é do que a unidade de medida de elétron que tem dentro de um ampere, que um ampere é dado em segundos. Então, ali, o coulombs, ele mede a quantidade de elétrons que passam nesse período ali para gerar um ampere. Então, isso daí eu vou dar uma acrescentada também nesse material. Aqui tem um pequeno simulador, um simulador básico ali da corrente, tem o Coulomb ali. Coulomb, a carga do Coulomb é 6 vezes 24, 6,24 vezes 10 a 18ª, ou 6,24 quintilhões. Então, é muitos elétrons aí
em 1 ampere só. Vamos falar de materiais isolantes, condutores. O que são materiais isolantes? O que são condutores? Falar da resistência elétrica. Eu até coloquei lá no grupo lá uma definição de resistência elétrica. Ficou bem definido ali. Então é interessante a gente falar também que a resistência elétrica a gente vai trabalhar bastante. Então ali a resistência elétrica, depois da resistência elétrica a gente trabalha com impedância, que também é resistência elétrica, porém a impedância é a resistência elétrica de um circuito ao todo. Isso é impedância. E todos os componentes têm impedância. O capacitor tem impedância e o indutor também tem impedância, embora o indutor ele seja um condutor, ele tem uma impedância, ele tem uma oposição à passagem de corrente ali. E todas essas resistências elétricas você pode somar desde que elas sejam impedância. A gente pode somar a resistência do capacitor, que é impedância, a resistência do indutor, e a resistência em si, que não se chama impedância. Daí ela fica só como resistência mesmo. Mas todas as impedâncias a gente consegue somar. E por fim é isso, é claro, a gente vai montar mais material. Esse material é do nosso amigo que fez o material. Eu sempre esqueço o nome dele, é Gabriel. O Gabriel que montou esse material, eu pedi para ele só para dar uma lida. E é claro, como eu estou fazendo esse teste de transmissão aí eu acabei usando o material dele. Porém, a gente vai colocar mais material, mais coisinhas aí para trocar ideia. E, digamos assim, fazer um nivelamento da turma. Daí, mais para frente, aí é conversar mais sobre as matérias. Pelo menos a minha visão é sempre estar falando tudo voltado para a faculdade. Sempre voltado para a área acadêmica. Então, é esse nivelamento aí. Aqueles que não conhecem elétrica tá podendo entender, iniciando aí na área da elétrica e seguir com engenharia. Pelo menos, eu pretendo me especializar na área de geração de energia. Geração de energia é uma área muito grande, daí você se entra na questão de geração de energia, você entra na questão de transmissão de energia, você entra na questão de elevação de energia, entra para falar de transformadores tem que falar da característica dos transformadores, ângulo de transformação dos geradores, quando você fecha em estrela, quando você fecha em triângulo ali, ele tem um ângulo de defasagem diferente ali, e cada transformador, suas características diferentes, ela tem essa defasagem na construção dele ali. Você fala da corrente de Hirsch, que é uma corrente ainda que quase ninguém fala, quase ninguém estuda, por não saber exatamente como ela se comporta, porque a corrente de Hirsch, apesar de ser uma corrente alta, também ela é menor que a corrente de curto-circuito. Então, esses detalhes aí, depois do nivelamento da turma, e a gente pode estar subindo o nível acadêmico da conversa aí e poder produzir artigos aí e futuramente aí fazer nosso TCC sem dor de cabeça alguma, beleza? Então, sábado aí, provavelmente tudo dando certo aí, a gente pode conversar um pouquinho mais e trocar ideia. Então, até mais, galera. Falou.